Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo o depósito de medicamentos da província de Manica. Ainda não são desconhecidas as causas, mas sabe-se que os danos materiais são avultados. É facto para dizer que o funcionamento dos hospitais da província de Manica pode estar comprometido durante as próximas horas. É aqui onde estava depositado todo o estoque de medicamentos que alimentava a província. As infraestruturas foram destruídas pelas chamas. Não se sabe ao certo o que terá originado o incêndio, mas por volta das 15 horas deste sábado, o armazém viu-se em chamas. Vimos de surpresa logo o nosso depósito provincial em chama. Então o povo em massa uniu-se para recuperar uma parte pequena dos medicamentos. Segundo como estamos a ver, temos falta de bombeiros, que é o órgão principal sobre os incêndios, mas infelizmente hoje não temos nenhum bombeiro. Mas o povo todo unido está aqui a recuperar uma parte dos medicamentos que podem salvar a vida de nós todos. Os serviços de salvação pública, que se localizam a menos de 1 quilômetro do depósito de medicamentos, se fizeram ao local uma hora depois e sem água suficiente para debelar as chamas. Questionado sobre isso, o comandante dos bombeiros recusou-se a prestar quaisquer declarações. Sr. Comandante, em breve, o que está a acontecer? Este episódio deixou populares que acorreram ao local enfurecidos. Nós queremos ver esse incêndio, eles pagar esses bombeiros porque demoraram a chegar a essa hora. Isso não é justo. O que vivemos foram bombeiros incapazes de poder debelar o fogo e vidas humanas vão ser perdidas por causa desse depósito que está a ir embora. As autoridades tomaram conhecimento do sucedido e também acorreram para o local, mas do armazém pouco foi recuperado. O nosso depósito provincial está em chamas. Não sabemos ainda a causa. O que importa é agradecer a estes populares que estão aqui, que estão a ajudar a evacuar o pouco que é possível evacuar. Grande parte do medicamento já queimou. Está ainda em chamas. Portanto, o que nós pensamos em fazer é salvar aquilo que ainda é possível salvar. O que eu sei é que o depósito está a arder. Agora o que está acontecendo, cabe a quem de direito ter a especialidade para poder investigar o que terá acontecido. Doutor, esta quebra, o que é que representa para a província neste momento? Tendo em conta... Não posso dizer. É uma perda inestimável. Trabalhos de perícia estão em curso para aferir o que terá originado o incêndio. E porque ainda são desconhecidas as causas do incêndio, o Governo Provincial de Manica convocou a imprensa na noite de hoje para falar dos danos causados pelo incêndio. Enquanto isso, um outro incêndio consumiu 3 barracas de venda de produtos de primeira necessidade, deixando na desgraça igual número de famílias. Curto-circuito na instalação elétrica de uma das barracas é apontado como a principal causa. O incêndio de grandes proporções iniciou por volta das 6 horas e destruiu por completo aquelas barracas, todos os produtos comercializados, incluindo congeladores para conservação de produtos frescos. Eu cheguei de manhã aqui, só queria apagar, só puxei banco na outra banca, queria só desligar minha lâmpada de fora, logo estou a apanhar este cão. Só foi assim mesmo. Curei foi levar minha chave para abrir a porta, não se abre nada. Estava a mentir, estava a mentir. E a seguir, o que foi que aconteceu? Curei para o EDM, depois do EDM foi lá no coisa para ver esse homem da bombeiro. Só. E o incêndio? Incêndio começou mesmo fora. Sim. Ok. O que tinha lá dentro da banca? Ali tinha tudo já. Meu congelador, a DVD, quase televisor, tudo estava ali dentro. Sim. Conseguiu tirar alguma coisa? Nenhuma 500. Não tirei nada, mesmo quase a porta não abri nada. Sim. O que provocou o incêndio foi a corrente elétrica. A banca tinha o congelador, tinha toda a mercadoria, feijão,
óleo. A população afluiu em massa ao local. Alguns procuraram ajudar no sentido de extinguir o fogo, mas foi em vão. Pedimos socorro para o bombeiro apareceu. O bombeiro não fez nada, começou a assistir ali. Nós sentimos o mesmo, estamos a pedir ajuda a esse governo. Não é possível isso. O bombeiro daqui não está a fazer nada. Logo aquela banca começou a arder, explodiu o congelador, queimou aquela outra banca, vieram bombeiros, não conseguiram apagar. Foram embora, vieram de novo, então foram expulsos para casa deles. Sim. Vieram de novo, mas já vieram quando o fogo já estava apagado. Queriam tentar tirar mangueiras dele. Então o povo disse: vocês vão tirar mangueira para apagar o quê? Só para dar relatório ao governo, mas nós já apagamos, já fizemos serviço. De certeza o povo ficou furioso, mandou eles passear. Foram-se embora. E assim ficou. Até a hora em que a nossa reportagem saiu deste local, decorriam trabalhos de limpeza visando libertar a estrada, que ficou momentaneamente interrompida, dado o incêndio. Mas um suposto ladrão foi linchado na madrugada de hoje na cidade da Beira, totalizando assim 9 casos de linchamento só este ano na província. Mais uma pessoa foi linchada na cidade da Beira em menos de 24 horas. O linchamento deste sábado ocorreu cerca de 1 hora de madrugada no bairro da Munhava. A vítima, que aparentava cerca de 30 anos de idade, foi agredida por um grupo de pessoas, tal como a de ontem, e morreu. Os moradores deste bairro alegam que os índices de criminalidade tendem a crescer nos últimos tempos e acreditam que o finado seja um ladrão, apesar de não o reconhecerem. Basta ser encontrado 0 hora sem dinheiro, é morto mesmo. Mas com dinheiro, você entregar o dinheiro que você tem, escapa. Aqui não se vive bem, porque aqui tem homens katana. Não se passa, passar daquela casa aí, até lá no Xirengo, não se passa melhor, tem homem katana. Então não sei bem se esse homem aqui é ladrão ou não, mas ontem à noite houve problemas lá, 1 hora, gritos, ladrão, ladrão, e muitos saíram e ele sofreu e está aí morto, não se sabe bem se ele é ladrão ou inocente. Mas a segurança tem sido muito fraca, porque o patrulhamento que se tem feito, quer dizer, eu tenho a impressão que se calhar o número baseia-se em pouco efetivo da polícia. Do pouco número que existe, então faz com que a segurança e o próprio patrulhamento seja deficiente. Era necessário apertar o cinto de modo que a segurança seja melhorada e não só fazer com que a polícia trabalhe intensamente com o policiamento comunitário, no sentido de fazer com que os bandidos, os criminosos não tenham um campo fértil, porque o que está a acontecer ultimamente é que a partir deste mês de agosto, julho e agosto, se calhar daqui para frente, quer dizer, a ação criminosa dos bandidos tem aumentado bastante. A vítima ainda não foi reconhecida neste bairro, segundo contou a secretária do bairro. Eu recebi chamada essa manhã, disseram morreu um moço aí, vi aqui, perguntei, abri o corpo para as pessoas para conhecer, mas disseram não conhecemos, não é desta zona, é um desconhecido. Não é a primeira causa. Acontece porque homens de katana mesmo, à noite eram muitos, toda a zona. A polícia não entra nas zonas. Nas zonas não entram. A polícia só pode ficar lá nas estradas. Precisamos de polícia entrar mesmo nas zonas, guarnecer a população. Porque mesmo à noite, um moço também até cheguei de apanhar os documentos dele, estão aqui. De manhã, estava a sair da escola, apanharam com os bandidos aí, arrancaram todos os documentos. Com este caso, sobe para 9 o número de supostos ladrões linchados na cidade da Beira desde o início deste ano. No ano passado, foram linchados na cidade da Beira 11 pessoas. Seguimos com outras notícias no Jornal da Noite. Comerciantes e camionistas da Catembe estão agastados com a medida tomada pelo governo de proibir a travessia de viaturas com peso bruto superior a 4 toneladas nas pontes Cais, Maputo, Catembe, por causa da degradação da estrutura metálica. O Ministério dos Transportes e Comunicações anunciou há dias a redução de 8 para 4 a tonelagem de peso e carga em viaturas que fazem a travessia Maputo-Catembe e vice-versa. Esta medida, segundo os comerciantes da Catembe, pode agravar o custo de vida naquele distrito municipal. Estes admitem aumentar os preços de produtos para compensar os custos de operação,
uma vez que terão que reduzir a quantidade de mercadoria e efetuar várias viagens que acarretam custos adicionais. Implica certamente que haverá mexida dos preços, porque nós temos caminhonetes, mas são caminhonetas de 8 a 10 toneladas. 8 a 10 toneladas para aquela via é muito forçado. Vai ser difícil, porque aqui na Catembe nós dependemos muito do ferry-boat. É que para ter grande quantidade de produtos comerciais depende mesmo de caminhões. Agora essa limitação de tonelagens vai implicar que aumente o custo dos próprios produtos e de facto vai ser um impacto negativo. Além da travessia marítima, existe uma alternativa terrestre via Boane, mas os comerciantes dizem que o troço não está em boas condições de transitabilidade. Para nós, são muito difíceis os materiais chegarem aqui na Catembe, porque temos que procurar uma média de 70 ou a 140 km de ida e volta. Graças também à ponta que os chineses da CRDC fizeram. Temos a via de Boane, que além da distância que vai ter que aumentar o custo do combustível, não sei o que, a estrada em si não está em grandes condições. A medida do Ministério dos Transportes e Comunicações entra em vigor esta segunda-feira e justifica-se alegando medidas de segurança nas pontes cais. As cidades de Maputo, Matola e Vila de Boane continuarão a registrar restrições no fornecimento de água. A empresa Águas da região de Maputo diz que tal fato deve-se ao baixo caudal do rio Umbeluze, que é a consequência da falta de chuva. A conta-gotas ou a jorrar pelas torneiras. A água torna-se cada vez mais escassa para os habitantes de Maputo, Matola e Boane. A batalha pelo precioso líquido é grande e os residentes da Matola Rio são disso exemplo. Neste local, a população cansou-se de esperar pela água nas suas casas e decidiu romper este tubo para procurar água. Bidões perfilam e ficam horas a fio aguardando pelo seu enchimento. Aqui é difícil para virmos cartar água. Assim, quando sai de manhã, sai lá para as 14, às vezes no outros dias a água não sai mesmo, nem de manhã nem às 14 não sai água. Cheguei aqui às 13h59. 13h59, 14 horas, agora vai para as 15, está 1 hora aqui a tentar tirar água. Sim, mas ainda não consegui nada. Há quem decidiu optar pela compra porque há meses que não vê água jorrar da sua torneira. Aqui na nossa zona tem problema de água. Se nós não temos água, pelo menos eu não tenho água. Cortaram no ano passado. Fui na FIPAGRE, Caramelo, dizer que devemos vir ligar, então ficamos assim, sem água. Onde é que busca água? Como é que consegue? Um bocado de vizinho. Nos vizinhos, vai comprar ou vai pedir água? Vou comprar. Quanto é que está? Está 5 meticais. Para além da Matola, a luta pelo acesso à água estende-se para os bairros de Boane e Maputo. Se por um lado as restrições passam pelo fornecimento intercalado, há zonas em que a água não chega. O governo está a procurar soluções, porém a falta de chuva na zona sul do país é a principal causa do problema e reforça o anúncio de que dias difíceis estão por vir. São problemas que poderão continuar uma vez que a empresa Águas da região de Maputo emitiu um comunicado a dar conta de que as restrições poderão prevalecer mercê do baixo nível do caudal do Umbeluze devido à falta de chuva. No mesmo documento, a Águas da região de Maputo apela ao uso racional de água. E esta medida não surpreende a este cidadão. Decidiu abdicar-se de alguns caprichos com que a água pode proporcionar e desde cedo acautelou um plano de gestão da água na sua casa. Quando a casa foi construída, foi dimensionado um tanque de água para abastecer a casa toda. Sendo assim, eu posso dizer nós não temos tido problemas de água, porque o tanque
é muito bem abastecido e também temos um bom programa do uso racional da água. Enquanto a barragem dos Pequenos Lipombos continuar a receber água insuficiente, o problema de fornecimento vai continuar. A Cimentos de Moçambique e a Sumol Compal comprometem-se a massificar a formação de nacionais. Trata-se de uma resposta ao apelo do Governo, que tem já aprovado um plano de promoção de estágios pré-profissionais de moçambicanos em algumas empresas nacionais. O ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social escalou a empresa Cimentos de Moçambique na cidade de Matola e a fábrica de sumos Sumol Compal no distrito de Boane. Em ambos os pontos, interagiu com os gestores sobre assuntos de âmbito laboral, que incluem, entre outros aspectos, a formação e a admissão de estagiários. Mas confrontou as respostas dos gestores com as dos próprios colaboradores. A empresa alguma vez investiu para alguma formação de curta duração para si fora de Moçambique? Já passei por 3. A empresa tem investido em ti sob o ponto de vista de formação? Sim, para sim. melhorar os teus conhecimentos? Sim. Tanto a Cimentos de Moçambique quanto a Sumol Compal apresentaram indicadores satisfatórios, mas nem por isso foi dispensado o apelo à admissão de mais estagiários. Aos empregadores, a nossa mensagem é clara. Um estagiário não é um empecilho. Um estagiário não é um incômodo. Um estagiário não é um problema. O estagiário vem trazer também soluções. Na Cimentos de Moçambique, só no primeiro semestre deste ano foram contratados 7 dos 22 estagiários que ingressaram nesta empresa. Esta prática já vem sendo seguida também pela Sumol Compal, com a qual o Governo assinou um memorando de entendimento para formar mais estagiários. A maior parte dos nossos colaboradores nunca tinha trabalhado sequer numa indústria. Hoje, ao acompanhar os seus colegas mais experientes, ao frequentarem cursos de formação, ao tentar e repetir todos os dias, estão melhores. Ainda nesta sexta-feira, o último dos 2 dias de visita à cidade de Maputo, Osvaldo Petersburgo visitou uma exportadora de bananas em Namacha e entregou mais kits de emprego a um dos centros de formação profissional local. Continuamos a trazer-lhe informação e no balanço da visita à província de Maputo, o vice-ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social destaca a falta de higiene e segurança do trabalho em algumas unidades de produção. Outros desafios incluem a modernização e criação de novos centros de formação profissional. Mas, de um modo geral, Petersburgo considera satisfatório o desempenho das empresas da província. Dias em que nós podemos constatar que a província de Maputo está efetivamente em crescimento. Nós visitamos várias unidades de produção, interagimos com os trabalhadores. No cômputo geral, os empresários, neste caso os empregadores, os investidores, estão a cumprir com a lei do trabalho, estão a cumprir efetivamente com os nossos regulamentos da lei do trabalho, promovendo o trabalho digno para os nossos trabalhadores. Obviamente que não deixamos de observar alguns aspectos específicos de higiene e segurança no trabalho, de proteção do próprio trabalhador, por isso que demos de forma pedagógica prazos para eles poderem cumprir com as anomalias que nós identificamos. Outro desafio é de modernizarmos o nosso centro de formação profissional da Machave, mas também expandirmos, termos mais centros de formação profissional, introduzirmos uma unidade móvel de hotelaria e turismo, expansão da administração do trabalho para estar mais próximo das grandes unidades de produção. Essa é uma província com um parque industrial considerável. O Conselho Municipal de Climane não recebe fundos do Estado para viabilizar iniciativas locais há 7 meses. O fato complica a conclusão de obras de construção de alguns empreendimentos importantes para a população. Num contacto recente com a imprensa em Climane, Manuel de Araújo, edil da autarquia, fez saber que a sua governação está a atravessar momentos maus no prosseguimento de obras planificadas através de fundos de iniciativa local. O edil fez saber que o Estado está há 7 meses que não canaliza aqueles fundos.
pode ver, temos várias obras, como os 7 sanitários que nós estamos a construir, temos algumas estradas que nós estamos a construir, então temos uma série de obras, mas nós não podemos terminar todas, porque este ano, como eu disse, desde janeiro, estamos há 7 meses que o governo não faz as transferências do Fundo de Iniciativas Locais. Mensalmente é um valor de cerca de acima de 1,5 milhão que o governo central deveria transferir para o município de Quelimane. Neste momento acho que já andamos à volta de 8 milhões da dívida que o governo provincial e o governo central têm para com o município de Quelimane. Entretanto, a nossa reportagem procurou ouvir o diretor provincial da Economia e Finanças da Zambésia. Graciano Francisco explicou que todos os valores serão canalizados gradualmente, tendo em conta a conjuntura econômica. Dos valores programados, temos o FCA, que é Fundo de Compensação Tárgico, que tem uma dotação na ordem de 71 milhões de meticais, e esses fundos nós temos estado a canalizar mensalmente ao Conselho Municipal. Não tem havido alguma morosidade. E igualmente temos as várias dificuldades perante da situação econômica do país, no seu todo. Não temos estado de forma canalizada de forma regular, é fundos de investimento. Em termos de priorização, é o fundo do Fundo de Compensação Tárgico, porque sabemos que tipo de despesa paga esse fundo. E investimento, neste momento já iniciamos, já fizemos um adiantamento de 2 duodécimos, portanto, há pouco tempo, e alocamos ao município cerca de 5,6 milhões de meticais para ir pagando aquilo que são as despesas de investimentos que eles programaram para o ano em curso. Este responsável referiu num outro desenvolvimento que a não transferência de fundos de iniciativa local decorrente da conjuntura econômica verifica-se em todos os municípios da Zambésia. A sepse bacteriana constitui uma das principais causas de morte neonatal no país. Cerca de 47% de crianças morrem anualmente em todo o território nacional antes mesmo de completarem 28 dias de vida devido a esta doença. Acompanhe a reportagem. Estamos num dos berçários do Hospital Central de Maputo. Aqui encontram-se bebés com diversos problemas, com destaque para a prematuridade e sepse bacteriana. Esta última constitui a principal causa de morte neonatal no país. A maior porcentagem dos bebés sépticos que nós temos são bebés que nos chegam depois na primeira semana de vida, quarto, quinto dia de vida, muito graves, e o histórico comum deles é que a mãe, para além do leite materno, refere que deu o medicamento tradicional. Eu tinha 7 meses. Esta mãe, que não quis mostrar o rosto, diz que perdeu o seu bebê por causa da sepse e aponta a negligência médica como o fator que determinou a morte de seu filho. Eu saí de casa nesse dia, fui trabalhar, saí do serviço, fui ao hospital, fiquei aquela tarde toda. Ele ficou fraquinho por causa dos comprimidos. Os médicos não atenderam bem o meu bebê, porque se eles tivessem atendido bem o bebê podia ter resistido. Mas o atendimento foi péssimo. Apesar dos esforços e programas de apoio para reduzir os índices de mortalidade infantil, Moçambique não conseguiu atingir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, nível 4, no que concerne a mortalidade neonatal. Estima-se que cerca de 47% de crianças que nascem nos hospitais e 93% de crianças que nascem em casa não conseguem sobreviver até os 28 dias de vida devido à sepse bacteriana. A bactéria que provoca a sepse ataca o umbigo não cicatrizado do bebê recém-nascido e rapidamente se espalha no organismo, como explica a médica e diretora nacional de saúde da mulher e criança. Sepse o que é? É uma infecção bacteriana generalizada, não tratada a tempo. Portanto, tem uma infecção, pode começar pequena, geralmente é uma infecção no umbigo, geralmente nos recém-nascidos. É uma infecção no umbigo, porque com o corte do cordão umbilical ainda temos uma porta de entrada para as bactérias, e dependendo da forma como a gente trata o umbigo do recém-nascido, pode ter infecção. E principalmente na comunidade, onde ainda existem práticas de colocar
qualquer tipo de produto, até fezes de animais estão colocadas, então por ali entra a infecção, começa por uma infecção ali só, a criança fica com febre e até se faz febre, faz convulsões, começa a pensar que é doença de espírito, não se leva a criança à unidade sanitária e depois evolui rapidamente para uma infecção generalizada, que é a tal sepsis, e a criança morre. A especialista em saúde materno-infantil recomenda que se faça uma boa higiene diária ao recém-nascido e aconselha os pais a não usarem medicamentos tradicionais para cicatrizar o umbigo do bebê. O álcool disponibilizado nos hospitais e centros de saúde é o ideal. Primeiro, que não se coloque nenhum tipo de produto no umbigo e que, tanto na unidade sanitária como ao nível da comunidade, nós temos disponível, e é gratuita, a clorexidina em gel. Portanto, uma criança, se nasce na unidade sanitária, a mãe recebe uma bisnaga de clorexidina em gel. É um tipo de álcool que está bem diluído já em gel, porque é fácil preservar o gel, mais fácil preservar o gel do que o líquido. E a mãe deve aplicar aquele gel no coto umbilical, à volta do umbigo da criança, até que o umbigo caia. Até o 7º dia, ela deve voltar à unidade sanitária. Existem outros fatores que impedem o país de reduzir a mortalidade neonatal, como a falta de profissionais e hospitais nas zonas rurais. Páscoa Uate diz que é necessário e urgente expandir as redes sanitárias, treinar agentes de saúde e fazer campanhas de sensibilização para que a mensagem sobre sepse e outras doenças cheguem às comunidades. Para além de aumentar o número de enfermeiras formadas em saúde materno-infantil, aumentarmos também a cobertura da rede sanitária para as comunidades neste país, onde para chegar à unidade sanitária mais pequena possível, que nós temos, que é o Centro de Saúde Rural tipo 2, elas têm que percorrer 50 quilômetros, e 50 quilômetros não se fazem a pé. Segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a fraca distribuição da rede sanitária e o número insuficiente de profissionais de saúde, para além do atendimento não humanizado, são fatores que aumentam os casos de mortes neonatais. O problema do acesso. O problema do acesso à rede sanitária. Nós sabemos que o acesso continua sendo um desafio para o nosso país. O mesmo temos em relação à qualidade de cuidados prestados. Se toda a gente que viesse à nossa unidade sanitária tivesse um cuidado 100% adequado à sua condição, é verdade que teríamos também minimizado algumas das perdas que nós tivemos. Outras situações, quando a gente fala de acesso, não se fala apenas só de estradas ou de infraestruturas, falamos também de rácio, trabalhadores de saúde para a população, para o número de pessoas que procuram os serviços, falamos de tudo, todo o sistema. Mas refere que não só o setor de saúde é exclusivamente responsável em reduzir os índices de mortalidade em crianças. As mães devem ser parte da solução deste problema, fazendo um bom pré-natal e acompanhamento médico durante a gravidez. A sobrevida do recém-nascido depende de uma boa consulta, uma boa atenção pré-natal, uma atenção ao parto adequada e os cuidados imediatos ao recém-nascido, e o primeiro mês de vida, que é o período neonatal dos 28 dias, é sem dúvida um momento crítico. A cada ano, nascem no país mais de 950 mil crianças. Destas, mais de 28 mil morrem antes de completar 28 dias de vida. Estes números fazem de Moçambique um dos países com elevada taxa de mortalidade neonatal do mundo e, em particular, da África subsaariana. Atualmente, o país não consegue responder, principalmente em termos de unidades sanitárias, médicos pediatras e profissionais de saúde capacitados para atender os vários casos de recém-nascidos. Consta que apenas 28 enfermeiros estão para cada 100 mil habitantes, o que significa que, em média, um profissional de saúde atende 5 mil bebés. Em termos de centros de saúde, mais de 16.500 pessoas dependem de um único hospital, o que significa que muitas mães percorrem de 12 a 50 quilómetros para encontrar um centro de saúde. Volvidos 40 anos de independência, a mortalidade infantil e neonatal continua a levar luto às famílias moçambicanas. Estima-se que cerca de 79 recém-nascidos morriam a cada 1000 nascimentos até 2011.
O desejável, segundo a Organização Mundial da Saúde, seria de 3 a 5 mortes. Estes números tornam Moçambique um dos países com elevado índice de mortalidade neonatal de África subsaariana. Abdul Mayissa, Ana Maria Albino, para a STV. Ficou então a chamada de atenção. É importante que façamos o pré-natal. A CNE de Moçambique está a liderar a missão de observação de eleições em Angola, representada pelo Fórum das Comissões Nacionais de Eleições da SADC. Esta é uma notícia que nós vamos acompanhar logo após o intervalo. Até já. Vem aí a segunda edição do Fórum Mozefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Vamos debater conhecimento, motivação, ação, acelerar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Inscreva-se em www.mozefo.com. Mozefo, um desafio ao futuro. Sabes qual é o nosso maior compromisso? É continuar a ser um banco que supere sempre as tuas expectativas. Um banco inovador, simples e prático. Um banco que te apoia de todas as maneiras. E onde tu sabes que podes depositar sempre toda a tua confiança. Há um banco assim para ti em Moçambique. O BCI é daqui. Red Business, soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Chissano, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está a mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Seguimos com a atualidade internacional.
A CNE de Moçambique está a liderar a missão de observação de eleições em Angola, representada pelo Fórum das Comissões Nacionais de Eleições da SADC. Segundo o primeiro vice-presidente da CNE de Moçambique, António Chipanga, o processo corre dentro da normalidade. Há muitos moçambicanos que estão em Angola a observar as eleições gerais, integrados nas várias missões, entre elas da União Africana, SADC, CPLP e Parlamento Pan-Africano. A Comissão Nacional de Eleições, representada pelo primeiro vice-presidente e pelo vogal e porta-voz do órgão, está a presidir a missão de observação do Fórum das CNEs dos 15 países da região, composta por 24 observadores. E do que viram até o momento, tudo corre dentro da normalidade. Já conseguimos visitar um conjunto de instituições públicas, privadas e os principais atores do processo. O que temos vindo a notar é que, efetivamente, o processo eleitoral angolano está devidamente organizado, está a agir nos termos da lei e o povo angolano, em particular os eleitores, estão completamente preparados. Há um ambiente de tolerância, um ambiente calmo, um ambiente festivo, em que todos os 6 partidos políticos concorrentes estão a participar, estão a realizar os seus comícios, comunicando-se com o povo eleitoral, através do qual eles vão obter o voto no dia da votação. Até aqui não temos registrado situações anómalas que possam perigar o processo. Temos acompanhado o trabalho da Comissão Nacional de Eleições de Angola e temos verificado o seu engajamento e a sua participação nos processos de preparação para o dia final, que é 23 de agosto. Entretanto, a UNITA e outros partidos da oposição têm estado a reclamar a transferência de eleitores para mesas de voto que ficam longe das suas áreas de residência. A preocupação já chegou aos observadores. Mas esse assunto é um assunto interno das comissões, da Comissão Eleitoral de Angola, que nós, como observador, tomamos conhecimento em alguns fóruns, alguns partidos políticos falaram sobre isso, mas amanhã vamos ter um encontro com a Comissão Nacional de Eleições, em que estarão presentes todas as missões eleitorais e, obviamente, vamos tentar nos perceber o que é que está a acontecer no quadro do mapeamento dos cidadãos angolanos previstos para votar. O antigo presidente da República, João Chissano, vai ser um dos observadores das eleições angolanas e chega este domingo a Luanda. Ainda em Angola, a campanha eleitoral para as eleições gerais está na sua reta final. Hoje, o candidato presidencial do MPLA, João Lourenço, realizou o seu último comício, enquanto que o seu principal adversário, Isaías Samacuva, da UNITA, vai encerrar a sua campanha amanhã. O município de Camama, arredores de Luanda, foi o local escolhido pelo Movimento para a Libertação de Angola, MPLA, para fazer o último ato eleitoral de massas, vulgo comício popular. O evento arrastou milhares de membros e simpatizantes do partido no poder em Angola. Alguns recorreram a autocarros, outros viaturas particulares, e houve quem preferisse ir a pé e devidamente trajando cores e bandeiras do partido. O comício contou com a participação do presidente de Angola, Eduardo dos Santos, mas também de Marcelino Moco, o ex-primeiro-ministro que virou um crítico do regime. No local, parte da imprensa estrangeira não foi permitida cobrir o evento sob a alegação de que a credencial da Comissão Nacional de Eleições não funcionava para o mesmo, mas após breve conversa com observadores, os jornalistas foram permitidos a cobrir o evento. Na ocasião, João Lourenço disse que durante os 30 dias da campanha, o povo angolano desmentiu os analistas políticos internacionais que previam a derrota do MPLA nestas eleições. Vaticinavam uma derrota para o MPLA porque Angola está a atravessar um momento menos bom na sua economia. Isso significa dizer que aumentaram as dificuldades do povo. Vaticinavam uma derrota para o MPLA, porque o MPLA está a concorrer com um candidato que está a ser conhecido como candidato há menos de 6 meses. Mas o povo veio à rua e contrariou
as contas desses laboratórios. O povo veio à rua e disse: os reagentes que vocês estão a utilizar nos vossos laboratórios podem servir lá para a Europa, mas aqui para Angola não. O candidato a presidente de Angola falou também de algumas das prioridades do seu manifesto eleitoral. Promover os nossos jovens, garantindo-lhe uma boa educação, garantindo-lhe a inserção, quer no mercado de trabalho, quer na economia, com a possibilidade de eles próprios poderem criar os seus pequenos, médios ou grandes negócios. Só o MPLA vai de facto combater as assimetrias regionais. E durante este showmício de encerramento da campanha, João Lourenço prometeu aos angolanos criar autarquias locais caso vença as eleições de 23 de agosto próximo. O candidato da UNITA, Isaías Samacuva, vai encerrar sua campanha de massas este domingo, mas este sábado trabalhou em Uambo, onde dirigiu um comício e fez uma passeata pela cidade. De Angola seguimos a Serra Leoa, onde mais de 400 corpos foram resgatados dos escombros provocado pelo deslizamento da terra. Outras cerca de 600 pessoas continuam desaparecidas. A Cruz Vermelha pede mais apoio para as 3.000 pessoas que continuam sem abrigo. A Serra Leoa vive momentos de crise humanitária. A cada dia que passa, mais corpos são resgatados embaixo dos escombros, vítimas do deslizamento de terra que ocorreu na segunda-feira. Até ao último sábado, 461 corpos foram descobertos e 600.000 pessoas continuam desaparecidas. A situação tornou 123 crianças órfãs. Meu filho Faisal, meu arabuero al cima. O coli lá de quando for de família. A Save the Children informou num comunicado que caso todos os corpos não sejam removidos da terra, há riscos sérios de multiplicação da cólera, diarreia, malária e outras doenças fatais. A Secretaria-Geral da Cruz Vermelha pede mais apoio à comunidade internacional para socorrer cerca de 3.000 pessoas que continuam dormindo ao relento por falta de abrigo. The problem now, we need more accommodation and we need blankets, we need mattresses, we need more support and food for these kids. This accommodation is not enough, but we cannot allow our people to go down in the worst part again. No. Até agora, alguns países da África Ocidental apoiaram as vítimas com produtos alimentares e cheques. A China doou $1 milhão e Togo 500.000. A Rússia e a Finlândia registraram 2 ataques de esfaqueamento que resultaram em 2 mortos e 6 feridos na cidade finlandesa e mais 7 feridos na cidade russa. Os ataques ocorreram em menos de um dia. Num espaço de 24 horas, 2 países europeus foram assombrados por ataques com recurso à faca. Na Finlândia, um homem com uma faca entrou numa rua da cidade de Turku e começou a esfaquear as pessoas que encontrava na tarde desta sexta-feira. Na cidade finlandesa, 2 pessoas morreram e 6 foram hospitalizadas. A polícia, que se fez rapidamente no lugar, imobilizou o agressor disparando-lhe a perna. As autoridades de investigação ainda não confirmaram se trata de um ataque relacionado com o terrorismo e nem avançaram os motivos que levaram o detido a esfaquear as pessoas. Na sequência do ataque, foi reforçada a segurança no aeroporto de Helsínquia, nas estações de comboio e outros locais públicos. Um incidente semelhante ocorreu este sábado na cidade russa de Sirgate, onde, por razões desconhecidas, um homem armado de faca esfaqueou 7 pessoas que caminhavam pela rua. Ninguém morreu, mas as vítimas precisaram de uma intervenção médica urgente.
O agressor foi imediatamente denunciado pelas testemunhas, tendo sido baleado mortalmente pela polícia de patrulha após ter recusado se render. A polícia local ainda não confirmou se é um atentado terrorista, porém, o Estado Islâmico reclamou a autoria. A oposição do Quênia apresentou ontem ao Tribunal Supremo uma petição que contém supostas evidências de que as eleições que atribuíram vitória ao presidente Uhuru Kenyatta foram fraudulentas. Mudança de tática. Os dois líderes de partidos da oposição, Raila Odinga e Matt Kalonzo, decidiram abandonar as ruas e contestar os resultados das eleições de forma pacífica. Com efeito, submeteram uma petição ao Tribunal Supremo do Quênia, na qual exigem a recontagem dos votos das eleições presidenciais que deram vitória ao presidente Uhuru Kenyatta. Not just Raila Odinga, Kalonzo Musyoka petition. It is a petition by millions of Kenyans who would like to see justice done in our country. And we hope that through this petition, we can finally transform the electoral process in our country. It also shows that even the gubernatorial elections which were held in our country in a number of counties were a sham. Entretanto, os quenianos que assistiram à violência após o anúncio dos resultados das eleições de 2007, que causaram a morte de 1.200 pessoas, consideraram sensata a atitude da oposição a resolver problemas via tribunal e não através de manifestações violentas. Esta não é a primeira vez que Odinga recorre ao tribunal. Em 2013, contestou as eleições por meios jurídicos, o que ajudou a reduzir a violência nas ruas. Ainda na atualidade internacional, o presidente da Assembleia Nacional de Burkina Faso e líder do partido no poder morreu este sábado aos 60 anos de idade num hotel em Paris, onde estava hospedado. As autoridades francesas ou de Burkina Faso não forneceram mais informações sobre a sua morte. Diallo era uma das principais personalidades centrais da vida política do seu país, onde foi ministro várias vezes desde a década de 90. A morte de Salifou Diallo acontece depois do choque provocado pelo atentado do passado domingo, que fez 18 mortos e 23 feridos. A informação foi divulgada pela Rádio França Internacional, RFI. Seguimos com a informação e desta vez vamos fazer uma curta pausa, mas antes vamos trazer para si a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país. Para a zona sul do país, Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 15. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 16. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 14. Já para a zona centro do país, Beira, espera-se uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 18. Chimoio, uma máxima de 21 e uma mínima de 12. Climane, uma máxima de 25 graus e uma mínima de 18. Tete, com 27 de máxima e 17 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 19. Pemba poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 20. E por fim, Lexinga, a cidade mais fresca do país, a registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 13. Até já! Vem aí a segunda edição do Fórum Mocefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Estarão em debate os seguintes temas. Dia 22, o capital humano e a economia do conhecimento. O conhecimento como acelerador da igualdade de género. Dia 23, economia do ambiente e desenvolvimento sustentável. Conhecimento e competitividade na indústria. Economia digital e os desafios do conhecimento. Reformas económicas como indutor de crescimento. Dia 24, a inclusão social
como alavanca para o desenvolvimento sustentável. Justiça, reformas e desenvolvimento econômico. O papel dos grandes projetos na promoção do conteúdo local. As instituições como pilar de desenvolvimento. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Red Business, soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart 1000 Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Estava lá, mas houve aqui um patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. O Jornal da Noite segue com mais notícias. A polícia em Manica recuperou uma viatura roubada recentemente no vizinho Malawi. Durante a operação, a polícia neutralizou 3 supostos assaltantes após uma troca de tiros com as autoridades policiais. A polícia em Manica tomou conhecimento que esta viatura pertencente ao Ministério da Agricultura no Malawi foi assaltada e se encontrava em trânsito nesta província. Foi daí que mobilizou uma operação, tendo localizado a viatura na zona de Vanduzi. Quando os supostos assaltantes que seguiam na viatura aperceberam-se da presença policial, abriram fogo, obrigando a polícia a responder na mesma proporção, tendo ferido 2 indiciados, que entretanto negam as acusações que pesam sobre si. Police is coming to beat me when I find there. A polícia encontrou-me e começou a disparar, alegando que eu sou a pessoa que havia abandonado a viatura. Come to here in the hospital. A polícia diz que os supostos meliantes já haviam alterado a chapa de matrícula malawiana pela moçambicana para facilitar a venda da mesma no território moçambicano. A viatura foi apreendida na área do IAC, portanto Instituto Agrário de Chimoio, por volta das 11 horas. Dissemos que a viatura foi roubada 1 hora em Malawi e foi recuperada pelas nossas forças
no IAC por volta das 11 horas. Estamos a ver uma matrícula nacional. Em relação à matrícula, o que a polícia tem a dizer é que da pesquisa que foi feita com outras instituições, portanto ligadas ao registro de matrícula de veículos, o que aconteceu é que esta quadrilha acabou removendo a chapa de matrícula original. Dos 3 indiciados, 2 encontram-se a receber cuidados médicos no Hospital Provincial de Chimoio devido a ferimentos causados pelas balas e o terceiro está detido na primeira esquadra. No desporto, o Costa do Sol venceu hoje o Machacane por 2 bolas sem resposta no clássico da 24ª jornada do Moçambola Zap 2017. Os 2 golos dos canarinhos foram marcados por Nelson. Como tem sido habitual entre os jogadores, um gesto também. Tratava-se de um jogo de Machacane, mas porque a equipa não tem um campo em condições para receber os seus adversários, a partida foi agendada para o campo dos Canarinhos. Os primeiros minutos de jogo foram caracterizados por algum equilíbrio, mas a primeira situação de perigo pertenceu ao Machacane, nesta jogada em que um jogador tricolor vê o seu remate a passar ao lado do poste direito de Gurugo. A resposta canarinha não tardou e aos 13 minutos, Quito por pouco enganava Jona. Cabeça a alterar a trajetória da bola. O Costa do Sol voltou à carga com este cabeceamento de Embulo, que passou por cima da baliza de Jonas. Aos 17 minutos, numa jogada de insistência, João, do Machacane, tentou a sorte, mas a bola saiu ao lado da baliza adversária. O aviso à navegação por parte do Costa do Sol foi dado aos 29 minutos, quando Isaac desferiu este remate, mas sem a intensidade de bater o guardião Jonas. Isaac pode rematar. Uma defesa instintiva agora de Jonas a impedir. 1 minuto depois veio o golo. Num cruzamento bem executado por Quito, Nelson, bem posicionado, fez um cabeceamento que deixou Jonas sem reação. Nelson pode rematar de cabeça. Já canta. Já lá canta. Muito bem feita a jogada com a equipa de Machacane completamente inclinada para a esquerda. Os tricolores procuraram o golo do empate, mas a primeira parte terminou com 1-0 a favor do Costa do Sol. No reatamento, o Machacane entrou aguerrido, mas tinha pela frente um Costa do Sol decidido a ampliar vantagem. Aos 61 minutos, o Costa do Sol reclamou uma grande penalidade nesta jogada em que Quito é derrubado por Pai na grande área. Mas o árbitro, Fernando Judite, nada assinalou. O Costa do Sol continua a crescer perante uma equipa de Machacane sem soluções, principalmente no ataque. Em resultado disso, os canarinhos chegaram ao segundo golo por intermédio de Nelson, que bisou na partida. Mais uma vez, cruzamento bem feito por Quito para uma finalização perfeita de Nelson. Pode partir o cruzamento por Quito e é o segundo. Ali está, 2 golos de Nelson nesta tarde. 2 golos de Nelson nesta tarde. Falta muito campeonato ainda, há muita coisa ainda para conquistar. Estou confiante, continuo confiante. Não foi por ter ganho hoje. A semana passada não empatamos, há 2 semanas empatamos. Continuo confiante, a equipa está unida, está motivada e temos uma reta final com esperança que vamos conseguir atingir os nossos objetivos. A equipa, a dado momento, demonstrou um bocadinho de lentidão, onde o Costa do Sol foi superior através das transições rápidas do meio campo para frente. E aí o Costa do Sol foi melhor. Há que dar os parabéns quando o adversário é mais forte, dar os parabéns ao Costa do Sol. Os adeptos do Machacane ficaram enfurecidos com a derrota e pediram a cabeça do presidente dos tricolores, Ernesto Júnior. Já os apoiantes canarinhos acreditam na conquista do Moçambola Zap 2017. Tarde com temperaturas baixas na cidade de Maputo e muito frio, mas que não impediu os adeptos do Machacane e do Costa do Sol de se fazer ao campo para assistir o clássico da 24ª jornada do Moçambola Zap. Com as bancadas cheias, cada adepto puxava pela sua equipa e vaticinava melhor resultado. Gesticulavam, gritavam, davam orientações aos jogadores. Enfim, assim se comportaram os treinadores da bancada. Quando passavam 30 minutos do jogo, os apoiantes dos canarinhos viram as suas preces a serem respondidas por Nelson, que fez 1-0, festejado com delírio nas hostes canarinhas. Bem feita a jogada com a equipa de Machacane completamente inclinada para a esquerda. Na segunda parte, os adeptos do Costa do Sol estavam ávidos por mais um golo, enquanto os do Machacane queriam apenas um golo de empate para depois fazer a reviravolta. Contudo, os deuses voltaram a conspirar contra o Machacane. De novo, Nelson leva alegria para os adeptos da casa. Pode partir o cruzamento por Quito e é o segundo. Ali
está, 2 golos que levam nesta tarde. Os ânimos dos adeptos dos Machacas subiram de tom no fim do jogo e pediram a cabeça do presidente do Machacane, Ernesto Júnior, porque consideram que a direção vendeu o jogo ao deixar a partida acontecer no campo adversário. Temos um jogo com o adversário, mas aquele volta a alugar o campo na casa do adversário. O Machacane volta a perder por 2 bolas da jornada anterior, da primeira volta, por 2 bolas. Mas nós queremos perceber como que aparece que o Machacane joga com o Sol, ainda volta a alugar o campo com o Sol. Primeiro, o jogo não devia ter se realizado aqui no campo do Sol, devia ter se realizado no Zipes. A partir daí, acho que a derrota já... Viemos aqui já derrotados. Não queremos que o Madonna vai vender o jogo para o adversário, nos puxa para aqui, saber que ele já vendeu o jogo. Nós não queremos aquilo ali, nós pagamos cota. O presidente do clube defendeu-se das acusações, afirmando que permitiu a realização do jogo no campo do Costa do Sol, porque os custos são menores se comparados com o Estado Nacional do Zimpeto. Basicamente é uma questão estrutural. Tu, quando fazes gestão de processos, tens de ter um bocado de cuidado. Nós temos uma componente financeira bastante debilitada. O custo operacional de um jogo no Zimpeto são, na casa do aluguer, são 30 mil meticais, mais precisamente cerca de 50, 60 mil meticais. Nós temos um acordo com Costa do Sol, são 15 mil meticais. Vemos que não jogamos no Zimpeto, bom, para mim é um bocado duvidoso. Jogámos há 2 semanas no Zimpeto por Testa África, não ganhamos. Com o resultado, os adeptos canarinhos acreditam na conquista do Moçambola Zap 2017. Eu tenho a máxima certeza que o Costa vai ser campeão. Sem sombra de dúvida, o Costa é campeão. Costa é campeão. Ainda temos esperança de ser campeão. Foi uma partida em que os adeptos do Machacane ficaram inconsoláveis e criaram confusão com tudo e todos. A Seleção Nacional de Natação, na categoria de júniores, partiu hoje para os Estados Unidos de América, onde vai participar no Mundial da modalidade. Os atletas prometem trazer bons resultados da competição. Será composta por 5 elementos, nomeadamente Hugo Dias e Henrique Cuna, todos dos golfinhos, Alambique dos tubarões e pela treinadora Ana Filipa Lobo. Os atletas partem para o Mundial nos Estados Unidos da América, confiantes em trazer bons resultados para o país. Os mesmos afirmam que trabalharam muito para conseguir alcançar os objetivos almejados. Nós já nos temos preparado há 2 meses e numa água que estava fria, mas a nossa treinadora ajudou-nos muito e nós conseguimos treinar todos os dias, de manhã e à tarde, dando sempre o nosso melhor. Eu acho que o treino que nós fizemos foi muito bom, tivemos um bom treino da nossa treinadora, a Filipa, e acho que nós estamos preparados para chegar lá e fazer bons tempos. Vamos competir em piscina longa, não será piscina curta, mas eu acho que vamos dar o nosso melhor e estamos prontos. Se estamos aqui é porque estamos prontos. Mas quanto nós, mesmo o espírito de nós, atletas, sempre está em cima, sempre com autoestima e sempre com força. Esperando trazer bons resultados também. Cada um dá moral ao outro, trabalha mais para conseguir subir no pódio. O presidente da Federação Moçambicana de Natação, Fernando Miguel, garantiu que a instituição fez o que estava ao seu alcance para a seleção competir da melhor forma. Essa participação foi conseguida graças a uma campanha que foi desenvolvida pela Federação e que envolveu o Comitê Olímpico Nacional, o Fundo de Promoção Desportiva. Ainda temos um déficit de perto de $6 mil que continuamos ainda em exercício de busca de parceiros. As provas irão decorrer de 23 a 30 de agosto do corrente ano em Indianópolis, a cidade mais populosa do estado norte-americano de Indiana. O Hoffenheim venceu esta tarde o Werder Bremen por uma bola sem resposta em partida de arranque da Liga Alemã em futebol para a temporada 2017-2018. Kramovic foi o autor do único golo da partida. O jogo iniciou com um minuto de silêncio em memória às vítimas do atentado de Barcelona no início desta semana e teve apenas um único sentido: a baliza do Werder Bremen. Neste excelente lance, uma combinação entre Zalai e Demirbay, com este último a rematar por cima. Estava dado o aviso. Depois foi Nordveit a rematar com selo de golo depois de um canto, mas a bola passou ao lado da baliza de Pavlenka.
Só nos minutos finais é que o Werder Bremen chegou com perigo à baliza contrária, com Augustinsson a rematar para a defesa de Baumann. As poucas oportunidades de golo davam sonho aos espectadores que esperavam mais na segunda parte. Demirbay, o mais inconformado dos donos da casa, teve um momento mágico, mas a bola embateu no travessão e não passou totalmente a linha de golo. O árbitro do encontro confirmou que o nulo ainda prevalecia. Só mesmo num erro é que podia-se gritar golo. Neste remate de Kramaric, que embate em Bauer e trai Pavlenka. É desta forma que entra a vencer a turma do Hoffenheim na Bundesliga, edição 2017-2018. São as emoções de uma liga que só está a começar. Poderá acompanhar mais emoções na STV Notícias. É o fim do Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Conto consigo amanhã pontualmente às 19h55. Até lá, uma excelente noite.